Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? A gente está aqui em mais um episódio do nosso podcast, Jovem Tex, dessa vez com o Marco Monteiro, convidado super especial. O currículo do Marco é muito bacana. Marco é formado em Direito pela Sanfran, tem pós-graduação pela GV e LLM de Georgetown, e também longos, longos anos de Veirano Advogados, mais de 20 anos de Veirano, sócio do Veirano em direito tributário, um cara super sênior aí do mercado, que nos deu a honra de entrevistá-lo aqui para a gente saber um pouco mais da sua carreira e nos concedeu alguns minutinhos da sua apertada agenda. A gente já agradece muito a gentileza. Vini, se você puder fazer a primeira pergunta e a gente andar aqui com o bate-papo com o Marco. Claro, com satisfação. Olá, pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Enorme satisfação em tê-lo aqui conosco, Marco. As referências são as melhores possíveis, de modo que a gente quer agradecer muito, como te falou, por reservar um pouquinho do seu dia para bater esse papo conosco e com toda a nossa audiência. Então, indo direto ao ponto para dar início a essa conversa. E começando do começo, naturalmente, né? Acho que não tem como fugir muito disso. Então, se você puder contar um pouco para a gente como que você foi parar nesse universo do direito, depois no universo do direito tributário, é, e aí se quiser também explorar um pouquinho já essa sua ida lá para Georgetown, a gente vai ficar muito feliz. Já tivemos alguém aqui no podcast que também foi a Georgetown fazer o LLM. Não, confesso que não me recordo quem é, mas enfim. Marco, muito obrigado por topar e fique à vontade para começar a nossa excelente conversa, que eu tenho certeza que será. Não, legal. Queria primeiro agradecer aí, Thiago, Vinícius, pelo convite. É um prazer poder bater esse bate-papo aqui com vocês. E vamos lá, então, começando do começo, né? É, Quando eu entrei na faculdade, assim, eu confesso, 17 anos, né? Aquela coisa meio no susto, fazer direito, acho que foi uma escolha meio de eliminação. Eu acho que eu não queria fazer outras coisas e aí eu fui escolhendo o que mais me deixava confortável, mas não é aquela coisa que eu cresci falando e pensando e com aquela certeza, né? Então, a verdade é que eu caí meio de paraquedas na faculdade. Inicialmente, eu até queria ser juiz, acho que na minha cabeça era. Eu lembro que tinha marcado isso. Eu acho que é uma carreira legal, uma coisa bacana de fazer. Então, eu entrei, mas ali lá pelo segundo ano, os colegas começaram a fazer estágio. Eu falei, né, vou fazer também. Aquela coisa, você vai levando e vai sendo levado, né, pela maré. E aí comecei a fazer estágio no escritório grande. Eu comecei estagiando no segundo ano da faculdade no Trent, e que é uma cultura, né, de escritório empresarial, internacional, inclusive, e eu gostei. Eu achei bem bacana, né, um mundo diferente que eu não conhecia. Talvez a minha vontade ou a ideia de ser juiz fosse por ser uma coisa mais palpável para um garoto de 17 anos, né? Não tinha muita ideia do que era essa advocacia empresarial. E aí eu gostei, comecei a trabalhar lá no Trent, fiquei 2 anos, e aí surgiu a oportunidade de até tentar um escritório menor, um escritório pequeno de tributário. E eu falei, bom, vou ver como é que é. Eu sempre encarei o estágio com um pouco dessa cabeça de ser o momento de experimentar, né? De tentar as coisas diferentes. Até tinha uma coisa bacana lá no Trent na época, não sei se ainda tem, não sei se eu vi isso em outros lugares, que eles davam a chance do estagiário ficar pulando de setor em setor. E eu caí nesse programa lá, não sei por que também. Mas foi ótimo, porque eu consegui fazer ali em 2 anos que eu fiquei lá, eu consegui fazer três, quatro áreas, e isso me deu uma ideia, uma visibilidade muito boa do perfil de trabalho de cada uma das áreas. Então, quando eu escolhi fazer tributário, que foi o que me levou até para esse escritório menor, eu escolhi de uma maneira bem consciente, assim. Então, tudo que eu não fiz ao entrar na faculdade, que eu caí de paraquedas, na hora de escolher a área, pelo menos foi um processo um pouco mais organizado, que eu
né? Sou grato por isso. E, enfim, aí eu fui para esse escritório menor, que aí eu não me adaptei muito bem, né? Fiquei, assim, a grande verdade é que eu cheguei lá em um mês e pouco, eu vi que não era o que eu queria e já comecei a procurar outras oportunidades. E aí, basicamente, 3 meses depois de eu sair do Trent, eu vim parar aqui no Veirano. Então, eu entrei no Veirano no começo, do quarto ano da faculdade, isso foi em 2001. E tô aqui desde então. Fui efetivado, fui crescendo na carreira, sempre tive um ambiente muito propício para o crescimento aqui. Isso é algo que eu acho que é importante a gente procurar na carreira, né? Aquela combinação de um lugar que a gente gosta de ir, não dá para trabalhar num lugar que você não tem vontade de acordar e sair da cama, né? Tem que gostar. E com essa, pelo menos não quer dizer que você vai crescer, mas tem que ter um caminho, né? Você tem que estar num lugar que te proporciona isso. E aqui eu tive muita felicidade, tanto do ponto de vista dos sócios com quem eu trabalhava quando eu era jovem, que foram baita professores, quanto a própria filosofia do escritório. Então, acho que isso foi muito importante. E sempre gostei do escritório, fui ficando por aqui e virei sócio, depois entrei mais na administração do escritório, sem, evidentemente, largar os clientes, isso é o que eu mais gosto de fazer, trabalhar e atender os clientes, mas o perfil vai mudando. Então, acho que esse é o resumo da história. Não sei se vocês já querem falar do LLM ou tem alguma pergunta aqui sobre o que eu falei até agora. Maravilha, Marco. Então, é, é um pouco do que acontece com algumas pessoas, né? Direito por eliminação, assim. Não sei se hoje isso melhorou, mas Eu ia é, comentar exatamente isso, tio. Uma pessoa que fala que escolheu direito por eliminação. por eliminação, Coitado acho que desse acontece, direito aí, acontece muito. coitado. Tem muita gente só que os pais só concordam com direito, engenharia ou medicina, e aí, para fugir das biológicas e das exatas, o sujeito acaba caindo em direito, né? Mas isso, o que é um problema, porque muita gente. Tem alguns amigos na faculdade que formaram e depois foram fazer outra coisa da vida, porque viram que não era isso. Então, bom, que bom que não aconteceu conosco, especialmente com você, Marco. Mas então, você terminou indo para o Trench, gostou do Trench, tentou ir para um boutique, viu que não era isso e voltou para um escritório grande. E realmente era isso, né? Porque você fez a carreira toda no Verano. Mas por que o Verano foi a oportunidade que apareceu? Ou você já gostava do escritório em alguma medida? Eu acho que o escritório 23 anos atrás era outro escritório, né? Bem diferente do que é hoje a história do Rio, que tem particularidades e uma cultura, imagino, diferente dos grandes escritórios de São Paulo, né? Hoje o Verano é gigante em São Paulo, talvez até maior, mas maior do que no Rio, mas acho que não era essa a realidade quando você entrou. Conta um pouco da sua experiência no Verano, e aí, se você puder também falar quando você decidiu fazer o LLM, você já era sócio, ainda não era sócio, achou que era algo importante para você se tornar sócio do escritório. Não, vamos lá. Só vou dar um passo atrás aqui e fazer uma correlação aqui do que vocês colocaram das humanas, das exatas. Então, foi por eliminação, mas uma coisa interessante é que no vestibular, as minhas melhores matérias foram matemática, química, e não foi história. Geografia, história, ok, mas assim, eu era melhor das exatas, por que pareça. E aí eu acho que o tributário, uma coisa mais numérica, no fundo, acho que foi o jeito que eu encontrei de conciliar as duas coisas. Mas a vinda para o Veirano, Thiago, foi meio acidental, assim, para te falar a verdade. Eu não sou uma pessoa que planejo no longo prazo, eu não acredito muito nisso. Eu acho que você tem que planejar os próximos passos sempre mirando alguma coisa, mas você tem que ter uma flexibilidade para ir se adaptando, porque se você, na minha cabeça, mira muito longe e for muito rígido, talvez não seja a melhor estratégia. E aí eu lembro que eu tinha uma colega, muito amiga minha da faculdade, que trabalhava aqui. E ela super elogiava o escritório, falava que era um clima muito bacana, os trabalhos dos clientes bacanas, uma filosofia diferente, um escritório novo na época. Tinha uma política de remuneração muito agressiva, todo mundo era sócio, era um it what you kill, assim, na veia. E, enfim, eu mandei o currículo para ela e caí aqui, né? Então, na época ali também, eu estava no quarto ano, não tinha muito tempo, né?
acho que ainda hoje, em grande medida, é assim, mas na época era muito importante você estar já engatado no trilho para uma efetivação, né, no quarto ano. Se você não estivesse bem posicionado ali, era mais difícil você ser efetivado. Se você caísse, de repente, só no quinto ano no escritório, era mais complicado. Então, eu entrei e aí o ambiente de fato era muito bacana, os trabalhos eram muito bacanas, eu tive a chance de fazer trabalhos, eu me lembro, assim, de advogado já, eu conseguia ajudar e ter uma responsabilidade grande enquanto estagiário ainda. Então foi muito legal e foi por isso que eu fui gostando cada vez mais e ficando. E aí, de fato, você vai conhecendo melhor o lugar e o escritório tem muitas qualidades, o ambiente de trabalho, essa filosofia de flexibilidade no crescimento. Então, uma coisa que foi muito boa para o meu desenvolvimento nesses primeiros anos é que o nosso departamento, e isso é uma filosofia do escritório como um todo, não era muito hierarquizado, não era muito compartimentalizado. Então eu tinha a chance de logo, recém-formado, trabalhar com tanto o Ian Muniz, que é um super craque de imposto de renda, contabilidade, reorganização, quanto com o Abel Amaro, que tinha vindo para o escritório há pouco tempo. Ele era daquele escritório Amaro Stuber, que era o escritório dele, né? E aí ele se separou do antigo sócio, veio para cá, o Abel continua conosco até hoje, é um super craque de indiretos e aduaneiro. Então eu tive esse privilégio também de poder, no começo da carreira, ter um professor melhor que o outro em cada uma das áreas. Então isso me deu também uma versatilidade grande que eu, em grande medida, mantenho até hoje. Então foi muito bacana. Isso me ajudou muito nos primeiros anos ali de formado. E aí a decisão do LLM foi também uma questão de combinação de experiência internacional com exemplos que eu tinha no meu dia a dia. Então, o Veirano e o Trent também, não, o Trent é parte do Baker, aquela estrutura internacional do Baker McKenzie de Chicago, e o Veirano foi Baker muito tempo. Então, muito embora quando eu entrei aqui, o Verano já tivesse se separado do Baker, as pessoas carregavam essa raiz internacional, esse DNA internacional. E eu tinha muita curiosidade de entender como é que era. E aí foi um caminho natural fazer o LLM. É, Adorei ir para Georgetown, assim, foi uma experiência incrível, combinação de conhecimento, porque evidentemente a gente é exposto a um mundo muito diferente, a uma maneira diferente de pensar o tributário, muito diferente da nossa, mais pragmática, menos rígida, né? Não tem Constituição indo no detalhe, sempre uma análise econômica muito forte nas decisões legislativas, que aqui você tem uma análise muito mais de arrecadação do que uma análise de impactos econômicos. Lá não, lá a arrecadação obviamente é importante, mas a discussão dos impactos econômicos da regra é muito mais detalhada, muito mais levada a sério. Mas para além dessa parte técnica de conhecimento, eu acho que o LLM abre a cabeça, o LLM faz você amadurecer, é uma experiência de vida, antes de tudo, melhora o teu inglês, que hoje em dia é fundamental. Então, eu super recomendo. Aqui no escritório, a gente tem uma política realmente de incentivar. Então, o escritório, né, ajuda com uma bolsa. Óbvio que não é todo mundo, tem um processo seletivo todo ano, mas é uma política que a gente leva muito a sério. Então, eu fui agraciado com essa bolsa. Outros advogados e sócios aqui também foram agraciados. E a gente tem gente que foi para Nova York, para Georgetown, para Viena, para Northwestern, para Miami, né, para Flórida. Então, assim, isso enriquece também, evidentemente, o grupo de trabalho, né, o ambiente aqui. Então, eu super recomendo. Adorei a experiência, foi muito boa mesmo. Que legal, Marco. E bacana esse incentivo que o escritório dá, né? É claro que o tamanho ajuda muito nisso. A gente sabe que a parte econômica, financeira é bem, bem alta para esses LLMs, mas sempre teria duas escolhas, né? Incentivar ou não incentivar. Então é muito bacana que o escritório assim o faça e acho que em grande medida esse investimento com certeza retorna, porque certamente
todos vocês que para lá foram, né, para os LLMs nos Estados Unidos, voltam pessoas, advogados muito melhores, e isso certamente vai ter como efeito o trabalho de vocês no escritório. Mas partindo para o próximo ponto, Marco, ao longo desses anos todos de Veirano, presumo que você tenha tido a oportunidade de trabalhar com muitos jovens, e talvez muitos deles ainda estejam no escritório. Então, se você puder compartilhar conosco, assim, o que que você viu de destaque, o que que você considera importante que os jovens tenham para eventualmente crescer no Veirano, alguns skills necessários que eles tenham que ter para ir evoluindo na carreira como advogados mesmo, e aí aqui, independentemente de dentro do Veirano ou fora, se puder comentar também de algum caso, né, sem nomear naturalmente, que você via potencial muito grande em uma pessoa, mas que as expectativas não corresponderam, e elencar as razões pelas quais essas expectativas não foram correspondidas, a gente vai ficar muito feliz, que isso é importante. Não, vamos lá. Pergunta difícil, porque não tem receita de bolo, né? Assim, cada um é um, os ambientes também são diferentes, mas o que que eu acho que dá para dizer que é um padrão, assim, na nossa profissão? Ah, hoje em dia eu acho muito difícil uma pessoa se destacar sem um primeiro milestone, assim, sem um primeiro passo, que é um estofo técnico, né? Eu acho que da minha geração para as mais recentes, acho que é cada vez e será cada vez mais raro você encontrar alguém que se destacou e que não investiu na própria formação, tá? E aí, eu sou um cara bem pragmático. Investir na própria formação não significa que você precise necessariamente virar um acadêmico ou ter títulos, mas você precisa, obviamente, dar um jeito de se tornar uma pessoa tecnicamente muito sólida. Então, acho que esse é o primeiro passo. Esse primeiro passo, algumas vezes, vira uma casca de banana, porque não é só isso. E aí tem pessoas que acabam focando muito essa parte e se esquecem de desenvolver as outras habilidades, né? E aí entra toda uma parte de inteligência emocional, de relacionamento interpessoal, de social skills, e até cada vez mais na nossa profissão, um aspecto comercial também. Então, eu acho que tudo é um caminho. Um padrão que eu vejo é que a gente acaba tendo muitos advogados jovens que cumprem muito bem essa parte do primeiro passo, do estofo técnico, da qualidade técnica, e isso é natural, é difícil para todo mundo, foi difícil para mim fazer essa transição sem perder, obviamente tem que se manter atualizado, tem que sempre estudar, tem que estar com tudo meio que na ponta da língua cada vez mais. Mas essa transição ali que vai acontecer a partir dos, diria, os 27, 28 anos, quando você já tem uns 5, 6 anos de formado, essa transição tem que começar a acontecer, e aí para alguns é mais natural, é mais rápida, para outros menos, mas eu vi muita gente que tropeçou. Eu acho que esse é o maior desafio, eu acho que a gente também não tem treinamento para isso, né? As próprias estruturas, as empresas, seja de consultoria, de auditoria, os escritórios, têm uma dificuldade de dar esse treinamento, de dar esse guidance para as pessoas, acaba sendo uma coisa muito mais é, individual ali, do teu mentor, da tua equipe, criar as condições e te ajudar a ultrapassar essa barreira. Mas eu enxergo dessa forma, Vinícius. Eu já vi muita gente, então, que tropeçou nessa transição. Assim, muita gente muito forte tecnicamente, com até uma carreira acadêmica, e que não conseguia. Obviamente que se você tem tudo isso e ainda por cima faz essa transição, ó, que aí você tem uma avenida pela frente. Muito bom, Marco. Que legal você falar dessa questão de soft skills e especificamente da questão comercial também, que é uma coisa um pouco meio tabu, né? E várias vezes a gente vê que o advogado médio vai se preocupar com isso quando ele já virou sócio, quando ele está na boca de virar sócio. E aí é muito difícil, né? Porque não só isso, qualquer coisa que você precisa aprender para ontem, você quer fazer um LLM, você vai.
começar a estudar inglês um mês antes, pô, vai ser difícil você fazer o seu TOEFL e conseguir fazer o seu curso, né? É a mesma coisa você ter uma carreira de prospecção, cara. Você vai virar sócio daqui a 6 meses, você quer se preocupar com isso agora, é um, é algo que é um pouco tabu, mas é legal falar que vale a pena você às vezes bater na porta de um cara mais sênior, pedir ajuda, saber como é que você pode fazer, se interessar sobre o assunto. Do mesmo jeito que você dedica. Eu penso assim, do mesmo jeito que eu dedico, cara, parte do meu tempo para estudar, uma parte do meu tempo para os trabalhos do escritório, eu preciso dedicar uma parte do meu tempo para academia, eu preciso dedicar uma parte do meu tempo para os meus relacionamentos interpessoais e para. É uma obrigação como qualquer outra, mas é difícil ver assim, eu acho. Difícil. É, é, é uma coisa que eu sinto um pouco tabu no mercado e é legal você abordar, porque as pessoas têm que saber que é importante, né? Afinal de contas, o escritório só existe pelos clientes. Isso é uma máxima, né? E, Exato, e, exato. e os clientes só vêm Mas eu pelos acho que vai advogados. além, vai um pouco além disso. Acho que é importante também por esse lado de prospecção, de relacionamento com o cliente, mas é importante para o próprio desenvolvimento dentro, para dentro do escritório. Tem esse Dentro. olhar para fora que você trouxe, que eu, obviamente, também, quando trouxe esse ponto, pensei muito nisso, mas eu também não queria deixar de mencionar que até dentro, né? Não adianta você não ter a flexibilidade, o jogo de cintura, a habilidade para se relacionar, seja com os teus colegas, seja com a sua equipe, seja com os teus chefes. A gente continua tendo chefe, entendeu? Mesmo sendo sócio do escritório, os nossos outros sócios são, entre aspas, nossos chefes. Se a gente Aham. virar um chato que ninguém gosta, ou uma pessoa difícil, ou que não está entregando, assim, não vai funcionar, não vai durar muito. Então, E o associado, Marco, eu acho também que numa estrutura como o Veirano, me corrija se eu estiver errado, ele precisa trabalhar com vários sócios, né? E exato. às vezes de outras áreas, e com vários associados, às vezes mais sêniores que eles, às vezes menos. E aí isso é um desafio também, né? As pessoas percebem, tem aquele associado sênior que trata o sócio bem, mas trata o pleno mal. E É, aí, cara, e trata mal o estagiário, sabe? Assim, e acha que ninguém tá vendo, e as pessoas estão vendo estão tudo. vendo. É muito, muito difícil, né, cara? Assim, Esse perfil é o que eu menos gosto, para ser sincero com você, né? Porque é muito conveniente, né? Você tratar bem quem te interessa, mas é uma visão míope, no fundo, porque é isso que você falou, todo mundo enxerga, as coisas vêm à tona uma hora, e você também não chega em lugar nenhum sozinho, né? Se você não trata bem seus colegas, sua equipe, vai ser mais difícil de você entregar bons trabalhos, de você crescer. Se você trata bem todo mundo e treina e ajuda, e cria um ambiente construtivo, as pessoas também vão retribuir, vão te ajudar. Então, é uma visão míope, né? legal, legal, Marco. Ah, cara, dando um passo à frente, então, eu queria falar um pouco. Você falou em carreira acadêmica. Você é um cara que tem um perfil sólido academicamente, apesar de não ser um acadêmico de mestrado, doutorado, professor em dedicação integral. Você é um cara que fez Sanfran, fez GV e fez LLM de Georgetown e agora escreveu um livro. Eu queria falar um pouco sobre isso, assim, essa diferença entre ser um acadêmico, advogado, ou um advogado que é professor, advogado, advogado, professor, essa diferença, e falar um pouco sobre o seu livro também. Assim, como é que você tem um livro? Eu estou até com ele aqui, Ah, obrigado. sobre Não, eu trouxe ele também. Eu transferência. imaginei que talvez tivesse espaço para fazer um merchan, entendeu? Olha aí. Agradeço vocês pelo merchan. Depois eu passo o telefone do meu empresário também para vocês colocarem aqui embaixo. Não, Cara, mas TP, nova lei, você escolheu escrever sobre isso. Fala um pouco sobre essa parte dessa conciliação vida acadêmica e profissional e depois por que você foi em TP. vamos lá. Assim, eu não, obviamente, eu não me considero, né, com uma carreira acadêmica de forma alguma. Eu acho que eu sou um advogado com uma formação técnica que eu considero sólida, porque eu me preocupei, né, com isso ao longo da carreira, mas não me considero, né, um acadêmico de forma alguma. Não invisto nisso. Sou uma pessoa muito da prática mesmo. Isso não quer dizer, eu falo.
trabalhar e focar a prática privada, atender os clientes, não quer dizer que você não vai fazer isso, né, de uma maneira técnica sofisticada. Uma coisa não, né, você dizer que você é prático não quer dizer que você é superficial. Então, essa é a primeira diferença importante que tem que ser dita. Então, você tem que estar sempre estudando, mesmo não tendo uma carreira acadêmica, você tem que estar sempre estudando, se aprimorando, e é aquilo que eu falei. Eu sou pragmático no sentido de que eu não acredito que você só vai conseguir se destacar se você tiver títulos ou coisas parecidas. Eu acho que eu sempre fui muito autodidata. Eu gosto de sentar e aprender, e fuçar, e estudar, e sempre funcionou para mim. E, e aí, eu acho que o LLM, então, foi uma escolha. Que, como eu falei, era o conjunto da obra, mas que traz esse, né, esse lado de você ter um título também, que eu acho que é importante. Um, e, e a questão do livro, passando para o livro, na verdade, quando eu estava na Alema, assim, eu fui para estudar International Tax. E grande parte das matérias, seja tratado, seja, né, a tributação de fonte, seja a tributação de controladas no exterior, né, a Subpart F lá nos Estados Unidos. ah, Tinha muita novidade, tinha muita coisa que a gente não conhecia aqui, mas o padrão era mais ou menos o mesmo. O que foi mind-blowing foi o transfer pricing, porque eu vi que o que a gente tinha aqui não era transfer pricing, na verdade. E é uma coisa engraçada porque os materiais e as informações que a gente tinha, eles eram, na minha opinião, meio misleading, porque todo mundo falava de arm's length, mas você não tinha muita gente falando, não, o que a gente tem não é arm's length, e não era, né? E faltava na minha visão, eh, essa fala mais enfática, né? E porque eu acho que isso me confundiu. Eu mesmo falava, mas o que a gente tem é mais ou menos. E aí, quando você vai olhar, não, não é nem mais ou menos, não era nada. E nem era um sistema de fórmulas, porque o sistema de fórmulas que é discutido nos Estados Unidos e na Europa, nos foros internacionais, é um sistema muito mais é, sofisticado, no qual a fórmula ela tem que buscar algum racional econômico. E, né, então eu tenho várias discussões se eu posso adotar um sistema de fórmula que leve em conta o folha de salário, receita, investimento em capital, em ativos, uma combinação desses elementos, o peso de cada um, e aí cada escolha dessa vai te trazer uma política tributária. Se você falar que vai alocar mais lucro e tributar mais por conta da folha, talvez você esteja, de alguma maneira, dificultando a criação de emprego, porque vai ficar mais caro criar emprego, né? Se você focar muito em ativo, você vai estar desincentivando o investimento no teu país, porque vai ser mais barato investir em outro. Então, tem toda essa discussão, mas tem uma discussão, né? E a fórmula procura algum aspecto econômico. Aqui não, aqui a gente tinha um chute, né? 20% para cá, 15% para lá, 90% no safe harbor de exportação. Então, era isso. Então, eu realmente, né, me fascinei com esse mundo, e aí, é, quando voltei, me frustrava, né, com as questões de transfer pricing que a gente tinha aqui, IN versus lei, se no PRL o imposto de importação entra no custo, essas coisas, eram discussões que não eram discussões de transfer pricing, né? E eu sempre falei que o mais próximo que a gente tinha de transfer pricing de verdade no Brasil era a valoração aduaneira, então sempre que tinha possibilidade de trabalhar com valoração aduaneira, eu adorava. E aí, quando veio, né, a nova lei, eu falei, poxa, acho que eu vou sentar e escrever um livro sobre a nova lei, e foi isso que aconteceu, né? Obviamente, não é que eu fiz isso do nada, então, como eu estou dizendo, é um tema que eu sempre me interessei, que eu estudei bastante, fiz todas as matérias possíveis de TP lá, o meu paper lá de final de curso foi em TP, é, e me mantive atualizado de uma maneira ou de outra. Então, quando veio a lei, é, não é que foi fácil, né? É um trabalho árduo, assim, você escrever um livro do começo ao fim, de uma matéria tão densa, tão ampla como o preço de transferência, mas valeu a pena. Fiquei super satisfeito com o resultado e me orgulho desse filhinho aqui. Muito bacana, Marco. E pegando esse gancho, né, do seu livro, não sei se vai ser o caso aqui de ser incluído na minha pergunta, mas
a gente tem por hábito também perguntar ao entrevistado se ele pode destacar algum caso assim muito relevante na carreira e relevante sobre os mais variados aspectos, né? Seja pela complexidade objetiva, né? Seja pelo desafio pessoal da pessoa, por estar vivendo às vezes um momento é, peculiar na vida. Então, se puder elencar aí ao longo de todos esses anos, talvez um caso de TP que você pense assim, fale, caramba, eu sou outro Marco depois desse caso aqui, a gente vai ficar muito satisfeito. Olha, putz, a gente vai ficando velho, assim, eu não sou velho, mas é muito engraçado isso. As coisas que te marcam muito, normalmente são mais no começo, assim, da carreira, na minha experiência. É a primeira vez que você estudou aquele assunto, né? Então, assim, é muito engraçado. Eu sempre tive uma memória boa e eu me lembro da primeira vez que eu tive que estudar juros sobre capital próprio. Eu não sabia o que que era e é muito engraçado que outro dia alguém me perguntou alguma coisa, e aí eu voltei e falei, não, isso aqui eu estudei uma vez, e eu lembrei que eu estudei em 2003, fui buscar o e-mail na pastinha do cliente, falei, ó, isso aqui não mudou, ó, por incrível que pareça, né? Depois eu te mando uma coisa mais recente, mas olha que curioso. Então, assim, só vou conseguir lembrar de histórias, assim, do Arco da Velha, como diria minha mãe, sabe? Casos mais recentes, são mais raros, mas são vários, assim, Vinícius. Eu acho que eu tive um caso muito interessante que a gente ajudou uma empresa de energia a participar de um leilão de transmissão e que a gente entrou para fazer toda a modelagem financeira com identificação dos incentivos fiscais, da tributação da SPE que ia construir e operar a linha de transmissão. Isso foi em 2007, para você ter uma ideia. E aí a empresa ganhou o leilão. É, a gente continuou ajudando a empresa na fase da implementação, então a gente teve que praticamente entregar na prática aquele estudo que a gente tinha feito. Então, vai dar para ter Sudã? Tem que ter Sudã. Como é que faz para ter Sudã se a linha começa na área da Sudã, termina fora da Sudã? Vai ter incentivo para desonerar os investimentos, ICMS, DIFAL. Na época tinha aquela depreciação acelerada de micro-regiões lá no norte, e aí também, poxa, tem pedaço da linha que está nas cidadezinhas que são micro-regiões, tem pedaço que está fora, como é que faz? Era super complexo, e aí a gente continuou ajudando esse cliente, criamos a empresa, ajudamos a obtenção, né, na obtenção, na negociação desses incentivos todos, botamos em prática. Aí no meio do caminho surgiu o IFRS, tributação de concessão, e aí entrou toda essa discussão, como que faz o ativo financeiro, nesse caso é ativo financeiro, porque é linha de transmissão, tem o valor recebível já no contrato, que era tudo novidade. Aí o incentivo que o Estado deu, o Ministério Público revogou, a gente teve que brigar no judiciário. Então, assim, é uma experiência, esse caso, é uma experiência completa. E a gente trabalha com esse cliente até hoje, porque a concessão são 30 anos. Acho que quando acabar a concessão eu vou estar me aposentando. Então, acho que esse é um caso muito bacana de contar, porque ele pega, né, todo o histórico e exige, acho que, uma combinação de matérias diferentes. Tem tanto uma parte de planejamento, de Excel, de planilha, até uma parte de negociação de incentivos. Eu peguei avião, fui para Rondônia, fui para Manaus negociar incentivo, conversar com as agências, né, com as secretarias lá do estado, com a, com a própria Sudã também, e aí passa por essa discussão de processo e pode caçar o incentivo retroativo, assim, e entra a parte da tributação da concessão, como eu falei, então acho que esse é um caso divertido e que a gente tem muito carinho aqui, e obviamente não trabalhei sozinho nisso, tem uma equipe grande trabalhando e até hoje, então é muito bacana. Cara, é curioso como o tributário é amplo, né? Porque é um trabalho que envolve tanto uma consultoria mais padrão, como uma consultoria que muita gente tem a versão que se tem que ir ali para pro Excel, né? Cara, que trabalha para fazer conta e apresentar cenário, etc. E no final do dia você termina no judiciário, assim, precisando brigar pro judiciário, no judiciário. É algo muito legal da nossa área, assim. Eu
legal para quem esse dinamismo louco. A gente trabalha muito junto no escritório com o pessoal de M&A. O trabalho deles é muito técnico também, muito difícil, mas assim, cara, eu vejo que nós temos um sistema de notícias diário. Então, assim, todo dia o pessoal do tributário está recebendo notícia nova, precedente novo, mudou a jurisprudência, teve solução de consulta no município de São Paulo e no do Rio. E, cara, porra, e uma lei nova querendo mudar, assim, para os caras acertarem uma notícia nova a cada 3 meses, 4 meses. A gente tem coisa nova todo dia. Imagino. Tudo muda o tempo todo. É muito louco como é dinâmica a nossa área, né? Mas, Marco, cara, já caminhando um pouco aqui pro final da nossa conversa, queria saber para você, sua opinião. Né? A gente gosta também de perguntar, de uma forma pragmática, sua visão de futuro, tanto para o escritório, como para você, como sócio, como advogado, e para o mercado. Está vendo o mercado em transformação, né? Esse ano. Por exemplo, o M&A foi mais devagar, a gente teve reforma tributária, tendo reforma tributária para ser aprovada nos próximos anos, um período de transição longo, talvez alguma coisa vindo aí da reforma tributária da renda também, cenário econômico um pouco incerto. O que é que você acha que é o cenário para o futuro, seus planos para o futuro, mas também levando em consideração o cenário que a gente está vivendo hoje e que a gente espera que vai viver daqui a alguns anos? Vamos lá, eu acho que, assim, olhando mais para o tributário, Thiago, eu vejo que a gente vai continuar tendo muito trabalho, eu acho que o trabalho vai mudar de perfil, né? Mas a gente vai continuar tendo muito trabalho, seja por conta da reforma, e da implementação da reforma, que é longa, mas também porque a gente está vendo aqui que a sofisticação da tributação direta é um caminho sem volta, né? Acho que isso é uma coisa interessante. No Brasil, ele era um ponto fora da curva. Quando você fala de tributação em outros países, óbvio que você tem muitos profissionais focados em tributação indireta, mas é a minoria. A maioria é focada em tributação direta, renda, tributação internacional. E aqui no Brasil era o inverso, por conta das características do nosso sistema de tributação indireta, com um monte de tributo, cada tributo, na prática, se subdivide e a gente tem ainda quase que tributos diferentes por setor de atividade, né? Seja o Piscofins, o IPI, o ICMS, você tem diferentes ICMS, IPIs e Piscofins também por setor, né? Então vira uma coisa muito circunstancial e o que exigia muita gente dedicada a isso. Acho que com a reforma, indubitavelmente, a complexidade da tributação indireta vai diminuir enormemente, mas o trabalho vai migrar para outras frentes. A gente está vendo agora é, a tributação de pessoa física com investimentos no exterior. A nova lei parece simples, mas quando a gente se debruça sobre os casos, é super complexa. O TP novo obviamente complexo e é um desafio. E você tem outras frentes. Eu acredito que a gente deva ter alguma reforma da renda que também vai trazer complexidade. Então, o próprio aparato de fiscalização da Receita, na hora que parar de se preocupar com PIS e COFINS, vai focar e vai se preocupar com coisas que hoje passam debaixo do radar, né? Então, eu enxergo mais ou menos assim o tributário. O mercado em geral, eu é o que você falou, acho que tem épocas em que o societário, o M&A está mais baixo, mas daí as recuperações judiciais estão bombando, aí tem hora que inverte. Eu vejo com otimismo também. Eu acho que um país complexo como o Brasil, trabalho para advogado, né, que quer fazer negócio, que quer ajudar os clientes a fazerem negócio, não vai faltar, mas é fato que a gente depende também de circunstâncias políticas e econômicas aí para ajudar, né? Então, esse é um ponto de interrogação aí que a gente não sabe exatamente como que o país se comporta, mas acho que, de qualquer forma, as coisas andam bem e a gente se adapta e acha um caminho, é isso aí. Perfeito, Marco. Como o Tia já anunciou, a gente tá chegando no final, muito infelizmente. Bate-papo muito bacana. Acho que você abordou pontos aqui
muito interessantes, muito importantes. E a última pergunta é sempre voltada para pessoa fora do mundo do direito, né? Se é que isso é possível, mas comentávamos aqui antes que você já levou seus filhos na escolinha, então como é que é a vida do Marco fora do Veirano? O que que você gosta de fazer com seus filhos? Não sei a idade que seus filhos têm, se são muito novinhos ou se já são ali pré-adolescentes ou adolescentes. Então, o que que você curte fazer quando está um pouco off do escritório? Os seus hobbies? Não sei se tem o hábito de ler coisas fora do direito também, não jurídicas. Então, fique absolutamente à vontade para falar um pouco da sua Não, vida essa é a parte pessoal. mais legal, pô. Não podia ficar tanto pro final. Não, eu tenho três filhos, né? O João Paulo, que tem 10 anos, o Eduardo, o Dudu, que tem 5, e a Isabel Bebel, que tem 3 aninhos. Então, né, é uma família grande, é uma delícia, adoro, né, estar com eles, viajar com eles, brincar, montar Lego. Então, a criançada te faz voltar a fazer algumas coisas que você não fazia. Eu estava meio afastado de futebol, aí o meu filho de 10 anos adora futebol, a gente é corintiano, então eu voltei no estádio, agora vou bastante no estádio também com ele, e o Dudu já vai a reboque com 5 anos, já faz o poropopó lá no estádio, então é muito bacana. Sou casado com a Paula, minha super companheira, estamos juntos há vinte anos, a gente vai fazer ano que vem, e é isso, assim, eu tenho vários hobbies, cara, eu gosto de jogar tênis, então eu jogo bastante tênis, eu gosto de cozinhar, então, isso também é uma terapia para mim. Então, fiz até curso de culinária, de verdade, assim. Até uma coisa legal que a gente tem que aproveitar esses hobbies para abrir a cabeça. Eu sempre falo que uma das coisas mais legais, o aprender a cozinhar melhor, foi muito legal, mas o que mais me marcou do curso foi a sensação de você voltar a ser um aspirante, entendeu? Um estagiário que faz coisa errada, que toma bronca do chefe, e os chefes franceses lá bravos me davam um monte de bronca quando eu fazia errado, falava, ó, você não prestou atenção, não foi isso que eu te falei, né? Então, tudo isso valeu muito a pena também. Mas acho que esse é um pouco do que eu faço fora, que é super importante, assim, eu trabalho bastante, mas eu tenho tranquilamente o meu tempo para os meus hobbies, para a família, para viagem, então isso é para isso que a gente também, né, tá aqui. Você comentou, Marco, desculpa pegar a palavra, do caso que vocês trabalharam do Veirano, né, da empresa de energia, que o MP tentou invalidar o benefício fiscal. E recentemente saiu a notícia, né, na imprensa, eu particularmente li a do Valor, que o MP também tentou acabar com o benefício fiscal do Corinthians. E aí bateu no Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal não era a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, que sabidamente é um corintiano, ajudou, fez a doação para o clube recentemente, era o ministro Edson Fachin, mas lembrei disso agora aqui, então, enfim, corintiano está feliz da vida, né? Meu Agora pai estamos tá, numa fase boa. Ah, é, é. né? O ano está terminando diferente do que começou, né, para vocês. Meus amigos corintianos, meu Deus, felizes da vida. Cara, Marco, mas foi super legal a conversa, acho que foi super transparente aqui. A gente falou sobre carreira no escritório, LLM, características dos jovens, uns casos bacanas. Acho que foi super completo o bate-papo e passou bem rápido. A gente quer te agradecer agradecer o seu tempo e também a sua simpatia em falar com a gente. Você é um cara super sangue bom e a gente ficou bem feliz em te conhecer e saber um pouco mais da sua trajetória profissional. A gente agradece o presente pelo livro, que certamente será lido. E, e eu vou, sempre que tiver dúvidas de TP agora, a gente já sabe onde tem consultoria grátis, hein, Vini? Um maior prazer. Eu que agradeço aí, o bate-papo foi uma delícia, obrigado mesmo, gente. O melhor de tudo foi ter conhecido vocês e agora a gente mantém contato.
Maravilha, então. É isso, pessoal. Muito obrigado pela Obrigado. presença de sempre. Um forte abraço a todos. Um abraço, tchau, tchau.